irmãos, a paz do Senhor Jesus. Confesso aos irmãos que eu estou até emocionado, porque depois de um longo período, a gente está de volta aqui a essa tribuna, e a igreja também, né? E eu gostaria, diante de falar qualquer coisa, que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Isaías, Isaías capítulo 6, versículo 5, diz assim: Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Só esse versículo. Irmãos, existem pessoas que o culto que ela gosta de faltar é o culto de missões, né? Diz assim: olha, eu não gosto do culto de missões, eu não gosto da liturgia do culto de missões, não gosto do que se fala, e eu acredito que possivelmente, né, você pode estar aqui ou não, e como nós estamos sendo filmados agora, essa filmagem ela vai percorrer o mundo agora, e de repente alguém que esteja nos ouvindo agora, esteja na internet, disse: ainda bem que eu não estou naquela igreja, porque vai falar de missões. E eu confesso aos irmãos que, então eu considero que eu tive duas conversões na minha vida. Uma é quando eu aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador, e a segunda foi quando eu disse assim: eu quero ofertar a minha vida para a obra missionária. E parafraseando aqui o que Isaías está colocando nesse versículo, mas Deus colocou isso no meu coração, eu entendo o seguinte, irmãos, nesse texto: jamais você vai amar a obra missionária, jamais, se você não for confrontado com a santidade de Deus. Foi o que aconteceu com Isaías. Ele viu a glória de Deus, a santidade de Deus se manifestou para ele, e ele viu as distorções dentro da própria vida dele, que ele era um homem mau caráter, apesar de ser um profeta, que ele era um homem que não honrava a sua palavra, ele era um homem que não era digno de falar a respeito de Deus às pessoas. Isso é muito ruim. E o missionário, se ele dá problema em Jerusalém, ele vai dar problema nos confins da terra. A pessoa que tem que ser enviada para o campo missionário é aquela pessoa que faz falta na igreja, não é aquela que o pastor quer se livrar dela. A pessoa que precisa ter um encontro com a santidade de Deus tem que estar aqui. Eu preciso a cada dia ter esse encontro. Quem entende que precisa ter esse encontro todo dia, a cada dia? Então eu entendo desse jeito também. Irmãos, hoje nós vamos fazer uma apresentação aqui, e nós estamos diante de um grande desafio. Eu estou entendendo pelo Espírito Santo de Deus, juntamente com o meu pastor, porque eu percebo que o pastor Manuel está entendendo esse momento de Deus. Nós estamos juntos, nós conversamos praticamente todo dia junto. Eu estou todos os dias aqui na igreja, né? Almoço com ele, tenho esse prazer, né, de almoçar com o meu pastor presidente. Estamos trabalhando, irmãos. Eu só fiquei o período mesmo que Jesus falou assim: dá um tempinho agora, que eu preciso tratar com você mais de perto. Foi aqueles 14 dias que isso aqui aconteceu, né? Mais uma vez eu vi o Senhor. Eu brinco com os irmãos aqui na sede dizendo que Jesus puxou minha fichinha e tornou a arquivar, sabe? Mas de uma certa forma eu estive pertinho de Jesus, e eu falei assim: Jesus, deixa eu aqui, pode voltar. E eu falo isso diante do meu Deus, irmãos.
com todo o temor e tremor que eu tenho diante do Senhor. É muito bom lá. Agora eu entendo porque Paulo falou assim, olha, eu preferia ir, mas porque eu amo vocês, então eu fico aqui. Porque eu preciso cumprir a vontade de Deus, então eu fico com vocês. Então nós estamos aqui, irmãos, para fazer a vontade de Deus. Não tem outra razão. Não tem outra razão para a gente estar aqui, irmãos. Não existe outra razão para a igreja do Senhor estar aqui na face da terra. Não existe. Conversando com a tesouraria da nossa igreja, com o nosso pastor presidente, nós entendemos que nós precisamos, mesmo em meio à pandemia, nós precisamos avançar para um novo patamar, né? Nós estamos entendendo aqui, a nossa presidência está entendendo isso claramente, que a nossa igreja está chegando nesse novo patamar. E aí o que acontece? Nós estamos lançando um plano de metas financeiras para o campo missionário. Os irmãos sabem que a gente nunca consegue arrecadar o suficiente. Missões sempre está em déficit, né? Mas na verdade eu não concordo muito com isso não, irmãos. Eu não consigo conceber isso, né? Eu penso o seguinte, que uma igreja, ela não é pobre a tal ponto de não poder fazer missões, mas ela é pobre por não fazer missões. Aí ela se torna uma igreja, perdão da palavra, miserável, porque o DNA da igreja, a razão de existir da igreja é a obra missionária. Nós só estamos aqui para fazer a obra missionária. Ontem eu falei e repito, Deus não estabeleceu um departamento de missões. Aliás, Ele não estabeleceu departamento nenhum, Ele só estabeleceu a sua igreja. Ele só estabeleceu que a igreja avance, que a igreja vá em frente. Nós temos que respeitar os marcos, né, que foram colocados. E estamos aqui para fazer isso, e não para dizer que está certo ou errado. E aí, irmãos, o departamento de missões, se a gente for comparar, é o único que não tem exército. A gente não tem exército nenhum. O departamento de jovem tem exército, os adolescentes têm exército, as crianças têm, as irmãs têm, mas o de missões não. É um grupinho de gato pingado tentando, né, fazer alguma coisa que é a razão de existir da igreja. O certo seria o seguinte: deleta o departamento de missões e toda a igreja faz missões. E o pastor, ele tem nos ensinado também a esse respeito. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse carnê que está na sua mão. Ontem eu fiz a apresentação e eu não mostrei esse slide ontem. Você pega ele, olha para a capa dele, e essa noite Deus me acordou de madrugada e eu comecei a ver essa capa, pastor Emanuel, na minha frente. Você observa aqui embaixo, não tem umas bandeirinhas? No meu sonho, eu vi essas bandeirinhas, Deus me mostrou. E Deus me falava assim: meu filho, você acredita que esse carnê vai chegar nesses países? Quem acredita junto comigo aqui, irmãos? E aí, sabe, eu fiquei assim, no sonho, eu fiquei assim, pastor Emanuel, eu fiquei meio incrédulo, sabe? Mas aí eu voltei a dormir e Deus me mostrou alguns irmãos indo ao correio, colocando o carnê dentro de uma carta. E eu via as bandeiras dos países, essas bandeiras que estão aí. Então, não se espante, irmãos, do que realmente Deus já está fazendo no mundo espiritual. Porque aquilo que será, já é. Não vai ser não, já é. Nós servimos ao Deus de já, de agora, desse momento. Esse é o nosso Deus, amém, irmãos? Eu tirei uma foto ali de uma igreja, de um culto de envio. Falei com o pastor Emanuel já sobre isso, né? Nós vamos ver esse tipo de culto aqui na nossa igreja, irmãos. Nós vamos ver esse acontecendo entre nós.
Jovens vão estar se levantando, adolescentes vão estar se levantando, dizendo: eu quero ir para as nações, eu vou para as nações, eu estou me preparando, já estou estudando inglês, eu já estou fazendo curso de missões, eu já estou fazendo teologia, eu já tenho a teologia, não importa, nós vamos em nome de Jesus, irmãos. Eu falo isso com todo temor mesmo diante do meu Deus, de que realmente nós vamos cumprir o desejo do coração de Deus. Amém, irmãos? Amém. E aí, por que eu botei essa foto? Pastor Emanuel, irmã Noemi, o que tem no fundo dessa foto, irmãos? O que tem no fundo? Qual que é o pano de fundo ali? O nosso templo. Deus falava para mim: a minha igreja vai enviar, eu vou enviar os recursos, e vocês verão o que eu farei na Assembleia de Deus Ministério do Belém, em São José dos Campos. Eu espero que Deus me dê vida e saúde para ver isso junto com vocês. Quem espera ver isso, irmãos? Aleluias. Os sonhos de Deus são maiores que o nosso. Aí tem algumas frases ali que eu não vou ler, são muitas, mas eu quero só deixar algumas. Dizemos: olha, nós sabemos muito bem o que é missões, agora está no momento de vivê-la. É só viver agora, é só obedecer. A gente não precisa esperar um anjo vir e dizer assim: ó, você tem que fazer lições, você tem que pregar, você tem que ganhar alma. Não precisa, é só obedecer o que a palavra diz. Não faça missões, cumpra a missão, né? Não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos na mão de um grande Deus. Isso é verdade, irmão. Nós somos fracos, somos pequenos sim, mas servimos a um grande Deus. Aleluia. Eu queria fazer uma oração de agradecimento com você. Com o carnê levantado, vamos fazer uma oração profética agora, enquanto o Vitor se prepara. Deus, aqui está, Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Nelson da Silva Teixeira, diretor da SEMADEG, Secretaria de Missões da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui em São José dos Campos. Vocês acabaram de assistir o encerramento do lançamento de uma grande campanha e nós finalizamos com uma oração poderosa. Oração essa em que nós colocamos diante de Deus tudo que foi apresentado neste dia. Mas eu quero ainda dizer para você o seguinte, que nós temos recebido relatos de pessoas que têm abraçado a causa missionária aqui em São José dos Campos, e não só aqui, mas todo o Brasil, e aonde nós temos o trabalho missionário realizado, pessoas sendo abençoadas, meus irmãos. Os carnês que vocês estão vendo, essa oração profética que nós fizemos aqui neste dia, nós temos recebido notícias de portas de emprego que têm se aberto em plena pandemia, processos judiciais esquecidos na justiça e de repente Deus abrindo a porta, Então hoje é um marco no nosso ministério aqui em São José dos Campos. É algo especial, sobrenatural. E nós estamos irmanados com todas as nossas congregações, todos os nossos departamentos e principalmente com o nosso Deus e o apoio do nosso presidente, o pastor Emanuel Barbosa Martins, quem muito tem nos apoiado e nos incentivado para que a obra de Deus cresça aqui nesta cidade e até os confins da terra. Seja um parceiro desta obra e Deus certamente tem algo especial para a sua vida. Eu não estou aqui para fazer promessas para ninguém, mas estou aqui para dizer o que Deus tem realizado e vai realizar e vai continuar realizando para a glória do nome dele. Deus te abençoe.